Pode trocar de lugar. Oi, irmãos. Que bom ter vocês aí junto com a gente. Eu não sei se o Marquinhos também está online. A Gi, Aninha, Ivan. O Luiz está aqui. O Luiz está aqui hoje. Que vocês possam ser abençoados junto com a gente. Senhor. Paizinho querido, eu invoco o Teu Espírito Santo, Senhor, e peço, Senhor, que Ele venha ministrar no meu coração, Pai, que não seja o meu intelecto, o meu racional, mas que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, ministrando aos nossos corações hoje, no nome de Jesus. Bom, gente, essa nossa porção é uma porção tão bonita, né? Deus pedindo, acho que o que mais chamou a atenção, eu não sei se todo mundo leu essa semana? Ouviu. Ouviram? O que mais chamou a atenção de vocês? Para mim, o que mais chamou a atenção é Deus pedindo Isaac para Abraão, né? Hoje a gente estava ouvindo junto com até o netinho da Jo. Uhum. E bem nessa parte que eu estava contando para ele, né? Assim, ele perguntou, mas o que é isso? Eu fui contando, né? Daí eu falei assim, que o mais impressionante é o, entre aspas, né? O teste que Jesus faz, né? Ele pega e fala, ó, você vai ter que me dar o que você tem de mais precioso. E até ela estava falando para ele, e ele podia falar, não vou fazer. Né? E mesmo assim ele confiou, ele falou, A fé dele era tão grande, né? Então eu faço. Né? E no último momento ele foi agraciado, né? E foi até bonitinho, porque ele perguntou do outro filho, né? Mas e o outro filho? Eu falei assim, então, o outro filho, se ele permanecesse junto, possivelmente a mulher ia dizer, não, você não vai dar o meu filho, dá o outro, que ele é o primogênito. Sacrifica o outro. Né? É verdade. E todos os caminhos, é impressionante como é tudo bem definido, né? Tudo coordenado por Deus, né? Tudo certo, sim, arquitetado. É verdade. É verdade. É uma boa linha de raciocínio, não tinha parado para pensar nisso. Pode ser que de repente ele fosse sucumbido a entregar o outro, né? Porque se você parar para pensar, a Sarai foi egoísta, né? Falou assim, ó, agora eu já tenho o meu, né? Manda embora a escrava com o filho dela, porque eu não quero dividir a primogenitura do meu filho com ele. Manda embora, não quero mais. E daí Deus ainda falou, não, faz o que ela quer. Faz exatamente o que ela quer. E até a fé da escrava que foi, né? Da Agar, né? Ela perdida lá e de repente o anjo chega para ela e fala, não, confia. Né? Se você está aqui até agora, confia. Que o teu filho também vai ser abençoado. Então, o que ficou muito é a confiança em Deus. Em Deus. É verdade. Tenho que me jogar, porque eu tenho certeza que Ele não vai me deixar esconder. Isso. E é legal você falar isso da questão da confiança, né? E o que Deus falou essa semana comigo, Kalane, por isso a gente até colocou o nome ali, dos altares, né? Que Abraão ergueu ao longo da vida dele, sempre evocando a Deus, aonde ele estava. Ele tinha uma vitória. Isso, onde ele tinha uma vitória. Chegava no lugar. Isso. Então, em tudo ele dava honra a Deus, né? E então, nossa quarta paraxá vai errar, que significa ele apareceu, porque os 13 anjos, né? Até a minha versão diz que Adonai apareceu para Abraão, né? E vai de Gênesis 18 até 22, dos profetas segundo Reis 4, do 1 a 37, e da nossa nova aliança, Mateus 6 e 7, até o 7 e 29. Então, antes da gente começar e entrar de fato, no assunto que nós queremos abordar hoje, eu e a Lani, a gente achou que ia ser bem interessante, porque eu acho que a gente nunca entrou nesse detalhe de explicar exatamente como que é o estudo da palavra de Deus
pelos judeus, né? A hermenêutica significa estudo da palavra, é isso, né? Se não estou falando nenhuma besteira, a hermenêutica significa interpretação. É essa palavra que eu queria achar. Então significa interpretação da palavra de Deus, né? E essa hermenêutica judaica, que é o modo que eles interpretam a Bíblia, a Torá, né? É bem interessante porque eles usam uma palavrinha que forma um acróstico que chama Pardes, né? Que são 4 níveis de interpretação, né? Então, o primeiro nível de interpretação é o nível mais superficial, que é o nível que eles chamam de Pshat, então, o primeiro pezinho lá, né? Isso, Pshat. Esse nível é o nível literal. Superficial. É o superficial, é o que eu olho, por isso que eu coloquei uma floresta ali, ó. É o que eu vejo por cima. É quando você lê a palavra e você lê. A gente conhece muitas pessoas que leram a pessoa diz assim, eu li a Bíblia 3 vezes, mas ela só fica nesse nível. É só nível Pshat. Ela consegue ver a história, a geografia, ela consegue ver a questão da sociologia, da cultura, mas ela não consegue ter um entendimento mais profundo do que de fato está escrito ali, né? Pshat no hebraico significa relva. E é engraçado que Deus colocou os seus mandamentos no nível Pshat. Então, os mandamentos todo mundo entende. Mas a essência do mandamento, que é outro nível, né? Então, o segundo nível é o nível Remes, que é um significado alusivo, ou alegórico, ou comparativo. Até Remes significa comparação. Então, por exemplo, Isaac é uma tipificação de Jesus. Quando eu olho para a história, eu vejo ali Jesus. José é uma tipificação de Jesus. A arca de Noé. Por quê? Porque só existe salvação na cruz de Cristo. E só existe salvação na arca de Noé. Então, quando eu comparo uma coisa com a outra, eu consigo ter essa comparação dentro da Escritura, é o nível deles, né? Então, quando eu olho para o sacrifício que Deus estava pedindo ali para Abraão, um pai tendo que entregar seu filho, isso me leva a Deus entregando o próprio filho. Né? Ou quando a gente vê que Deus pede para os hebreus passarem o sangue do cordeiro que foi sacrificado na porta, nos umbrais da porta, para que o anjo passasse por cima, não chegasse naquele templo, naquela casa. Então, o que significa o sangue de Jesus sobre nós, sobre o nosso templo, a nossa casa, sobre nós. Então, isso é o nível. Então, é um nível um pouquinho mais profundo, né, que é o nível Remes. E, às vezes, sim, as pessoas, é o que a Lânia falou. Eu conheço, por exemplo, pessoas que leram a Bíblia 3 vezes, inteira, em sequência, 3 vezes, mas não saíram do nível Pshat. Só entenderam o contexto literal, histórico, os mandamentos. Uma história. E uma história com moral, com ética, com guerras, mas é uma história, então a pessoa não consegue entender profundidade. Isso, exatamente. O Remes já faz você fazer as associações, né? Então, eu pus a árvore ali no Remes, porque é como se daí eu pegasse diante de toda aquela floresta e eu isolo uma árvore, né? Quando você está no Pshat, você vê a floresta. Quando você vai para o Remes, você vê a árvore. Uma árvore. Aí quando você aprofunda um pouquinho e vai para o Drash, aí você vê os frutos dessa árvore. O Drash é o nível onde Jesus muitas vezes falava suas parábolas, ensinava. Esse nível que ele chegava é o nível da essência da Torá. Então, Drash, mesmo a raiz de Midrash, que tem o sentido de expor, interpretar, de deduzir, é o mais profundo. Lembrando assim, quando eu começo a pensar, o Pedro? Não. É o pescador. Pedro, ele ficava só no superficial. Quando tentavam puxar ele mais para lá, ele ia no Remes, mas ele não tinha a interpretação. Sabe por quê?
É porque assim, até ele receber o Espírito Santo, ele não conseguia ter esse aprofundamento que hoje nós conseguimos ter. Porque ele ainda não havia recebido, o reino estava ali, Jesus estava com eles. Tinha esse conhecimento, Isso. mas aquilo não pertencia a ele. Isso. Ele tinha o legalismo da lei, mas a lei ainda não tinha entrado dentro dele. Né? Por isso que ele mudou, e quando você vê em Atos, ele fazendo aquele discurso, ele está no drash. Aí ele está conseguindo entender a escritura, porque daí ele começa a fazer toda uma interpretação desde o começo da Bíblia para explicar que Jesus era o Messias de fato. É muito lindo você ler Atos, ele faz isso. A impressão que me dá assim é de que Pedro, ele começou ali e foi para cá, e depois, durante um tempo, ele foi para cá. Paulo começou aqui e foi aqui e já passou. Paulo ficou muito tempo no Pichat. Ficou, com certeza. Ele só ele foi pro Drash só depois que ele teve a visão. Isso. Que daí, aliás não depois que ele teve a visão, foi depois que Ananias impôs as mãos sobre ele recebeu o Espírito Santo. Aí foi pro Drash. O Drash, não tem como você chegar no Drash sem o Espírito Santo. Não dá. Por isso que todos os discípulos, eles faziam perguntas que pareciam bobas. Hoje a gente tem entendimento porque nós temos o Espírito Santo. Mas você fala assim, mas nossa, por que ele está perguntando isso para Jesus? Eu posso sentar à sua direita? O que vai sentar à sua direita, à sua esquerda? Eles faziam umas eles estavam ali. Quando ele chegava e perguntava aqui, eu não entendi a parábola. Sim, e Jesus chegou. A impressão que dá é que Jesus... porque eles ainda não... eles não tinham... Mas é que quando você vai ver judeus conversando entre si, eles são assim mesmo. Essas brincadeiras que a gente fica fazendo, parece grosseria. Parece grosseria, é o jeito normal deles. Eles se tratam assim mesmo, sabe? Isso mesmo. Então, acho que Jesus até tinha um pouco de paciência, porque pensava, eles ainda não receberam o Espírito Santo. Mas, por exemplo, Pedro teve um drash antes de descer do Espírito Santo. É verdade. Mas quem dizem Jesus que eu sou? Disse, quem dizem que eu sou? Quem te revelou isso? Cristo, isso. Filho do Deus vivo. Isso. Quem te revelou isso não foi a carne, foi o Espírito Santo. Isso. Só que em seguida ele já foi de volta no chat. Não, Senhor, daí já queria estragar tudo. Já estragou, aí Jesus já tem que falar reda de mim, Satanás, porque ele quando Jesus falou que ele teria que ser morto, aí ele, não vamos deixar isso acontecer, daí ele já não estava entendendo. Isso, Então, assim, Jesus, ele ia nesse nível até porque, assim, a gente precisa dar frutos da Torá, né? A gente precisa dar frutos da lei que entrou dentro de nós. Então, a gente chega num nível mais aprofundado. E o último nível, que, assim, ele é um nível mais profundo, porém, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nível, que ele é o Sod. Ele é um sentido secreto, místico ou analógico, né? É um nível mais especulativo, e a Cabala judaica, ela trabalha muito com esse nível, então a gente tem que tomar cuidado, até porque a Cabala significa receber. Então às vezes você tem que tomar cuidado com qual espírito você está recebendo. Né? Porque tanto é que Salomão entrou no nível Sod e se perdeu. Se o nível Sod estiver indo contra o nível Pshat, ou Uremes, ou Drash, então a gente tem alguma coisa errada. Ver se não tem alguma coisa errada, né? Então eu pus ali a cenourinha pra gente, né? Porque daí é um nível onde você consegue ver as raízes. Porém, a gente tem que tomar cuidado que nem sempre toda a raiz parece que é aquilo que você olha por fora e você fala, né? Nem sempre você acha que é um negócio, nossa, isso daqui é um segredo maravilhoso. Olha as folhagens, aí você vai pegar e ele não vale nada. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas que acham que estão nesse nível Sod, mas a pessoa, ela tem revelações que você fala, meu Deus do céu. Por exemplo, eu estava falando contando para a Lani e para o Marquinhos, eu estava lendo um livro do Rabino Shulon. O Rabino Shulon é o rabino que fundou o Ensino de Sião lá em Minas, né? E aí o Rabino Shulon, antes que chegou numa casa de um pastor, uma vez para jantar, e aí ele lá jantando, e esse pastor feliz da vida virou para ele e falou assim, olha, eu estou muito feliz
que Israel é a esposa de Deus e que nós somos a noiva de Cristo. Aí, os gentios é a igreja é a noiva de Cristo. Isso é uma intervenção muito comum que tem no meio cristão. Isso. Que Israel é esposa de Deus. E a igreja é a esposa, a noiva de Jesus. Isso. Aí diz que o Rabino Shulman olhou para ele e falou assim, olha, interessante a tua interpretação. Porém, essa tua interpretação, então nós não podemos ser irmãos. No máximo, primos. Porque se a gente é filho de pai e mãe separados, diferentes, a gente não pode ser irmão. Né? Então tem um problema. E aí diz que ele perguntou para ele, falou, de onde que você tirou isso da escritura? E aí o pastor respondeu para ele, falou, não, eu tirei lá da parte da Bíblia, em Levítico, que diz que no dia do sábado, trocava-se, fazia e ofertava-se a Deus 2 bolos de farinha ungidos com azeite. Então, um bolo é a igreja, e os gentios, o outro é Israel. Aí, diz que um outro pastor que estava do lado disse assim, olha, só entende isso quem tem uma revelação espiritual. Então ele imaginou que tinha descoberto o segredo, só que não. Então, hoje se faz necessário a gente explicar tudo isso para vocês, porque a gente quer trabalhar nesse nível SOD. Porém, esse nível SOD, ele é um nível especulativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a especulação que é feita das escrituras, né? Não é proibido a gente especular, tipo, aquilo que não está escrito, a gente imaginar o que poderia estar dizendo, o que poderia isso estar significando, mas não necessariamente isso é a realidade, mas isso é uma forma que os judeus estudam também. Isso, que é muito interessante. Que é muito interessante, traz muito crescimento, né? Então, por exemplo, quando a gente diz assim, olha, você tem que ler a Bíblia e extrair amor. Porque se Deus é amor, a gente precisa extrair amor de tudo que a gente lê, certo? Então a pessoa que às vezes ela lê e ela não conseguiu extrair amor de alguma coisa, é porque ela está no nível Pshat, ou ela está no nível Uremes, que ainda até está fazendo uma alusão com alguma coisa, mas ela ainda não conseguiu chegar no nível do Drash, que é o nível da essência da Torá. É ali que a gente encontra o amor. Né? Bom, por que nós estamos falando tudo isso? A gente viu na semana passada que Abraão é um homem justo, um homem que Deus testou várias vezes, colocou ele à prova, né, na questão do Ló, dele deixar o sonho dele, e ele foi aprovado, um homem aprovado. Mas os rabinos, eles se perguntam por que quando Isaac nasceu, Abraão não fez um altar ou evocou o nome de Deus, em honra a Deus por aquele acontecimento, né? Então, a gente vê lá, ele 5 vezes na vida dele, ele erigiu altares para Deus, né? A primeira vez foi lá, quando Deus se revelou para ele, que ele chegou no local, aqui, isso, lá nos carvalhos de Moré, quando Deus lhe mostrou a terra prometida. Depois, nas colinas entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente, antes dele ir para o Egito a primeira vez. Aí ele foi para o Egito, na volta, nas colinas de novo, ele invocou de novo o nome de Deus. E o 4º altar, após percorrer a terra prometida, quando ele se separou de Ló, Deus manda ele percorrer, olha, percorre na largura e cumprimenta essa terra que eu vou te dar. Aí, de novo, né, nos carvalhos de Manre, ele edificou ali um altar e invocou o nome de Deus. Aí ele foi para o Egito na segunda vez, voltou. Quando ele voltou, ele teve lá a sua, digamos assim, o seu acerto de contas com os filisteus, né? E aí ele definiu com Abimeleque que aquele poço em Berseba ia ser dele. Isso. Troca das 7. Isso, das 7 ovelhas, exatamente, isso aí. E aí, antes entre esse 4º e 5º altar, nasceu Isaac. Mas ele não erigiu um altar ou invocou o nome de Deus.
E aí o quinto altar, lá na Tamargueira, em Berseba, que ele não, a Bíblia não diz que ele edificou um altar, mas que ele plantou uma tamargueira e invocou o nome de Deus. Isso, né? E aí, a gente vê lá em Gênesis 21:8, que Isaac cresceu. Mas ele fez um banquete quando ele foi desmamado. Isso. Isaac cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Mas não menciona que ele fez um altar de sacrifício e invocou o nome de Deus. Então os rabinos começaram a especular e dizer, peraí, até tem uma historinha, eu estava contando para a Lani, que tem uma historinha, gente, isso é a história deles, não está na Bíblia, né? Que diz assim que Satã, igualzinho fez com Jó, né? Ele chegou lá na presença de Deus e falou assim, olha, o senhor viu que Isaac nasceu e Abraão não deu glórias ao Senhor? Já foi lá acusar. E aí diz que Deus olhou para Satã e falou para ele, calma que vai chegar o tempo de eu pedir ele em sacrifício. Então ele ficou lá com uma coisinha que ele precisou resolver depois com Deus, porque... Tendência. Isso. E é engraçado, gente, que refletindo sobre isso, eu falei para a Lani, sabe o que eu lembro disso? Eu lembro de Deuteronômio, uma passagem que diz que a gente tem que tomar cuidado nos tempos de fartura, porque a gente pode esquecer de Deus, sabe? Então lá em Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, ó, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, olha só, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os seus rebanhos, se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Como é incrível como a gente tende a se esquecer de Deus nas horas boas. E aí quando a gente está passando perrengue, quando a gente está apurado, quando está com uma doença, com alguém da família doente, quando tem uma dívida, quando está com problemas, aí a gente lembra que a gente tem um pai que se prostra de joelhos e diz, Senhor, lembra aqui de mim. Eu estou aqui diante de ti. Eu esqueci lá naquele momento bom, mas eu estou aqui agora. Né? A Lani estava contando, a gente passou o final de semana, a gente passou o final de semana com uma prima dela que veio de São Paulo, e ela é da igreja adventista. Porém, os filhos não seguiram o mesmo caminho. Eles, pelo visto, acho que talvez busquem mais a espiritualidade do que a religião, né? Mas aí ela estava contando que quando a filha mais velha dela descobriu que o irmão mais novo estava com um problema bem sério de saúde, câncer do intestino, ela teve outra ideia. A não ser ir na igreja, invocar o nome de Deus ali, pedir para Deus pelo irmão, né? Então, é interessante, porque a gente... Isso é nosso. É do ser humano, sabe? A gente se esquece, às vezes, de quando você está lá com a comida, a mesa farta, sabe? Com a família toda reunida, todo mundo com saúde, tudo bem. Às vezes a gente esquece de quem proveu tudo isso, sabe? E aí, é engraçado que eu estava dizendo para a Lani
E por que eu coloquei essa foto aí de um ferreiro, né? Eu estava dizendo para a Lani que eu vi uma ministração do Ezra e ele estava contando, né? Ele estava falando assim, gente, para você mexer com o ferro, você precisa passar ele no fogo, né? E você precisa de um instrumento de ferro para você não se queimar, certo? Acho que... Como é que é o nome daquelas ferramentas ali? Esqueci o nome agora. Portas. Tenaz. Não, chama tenaz. Tenaz. Tenaz é qual? É qual? Chama tenaz. E aí ele estava falando, certo? Você precisa de um instrumento de ferro para não se queimar. Mas quem é que fez o primeiro instrumento de ferro? Eles têm umas perguntas que você fala, de onde que esse cara tirou isso, né? Então eles dizem que, na verdade, nada nunca foi criado pelo ser humano. É como se a gente tivesse acesso a algo, a gente acessa uma caixinha de informações de Deus, um HD, sabe? Tem um HD externo, assim, que você acessa. A nuvem. Isso, a nuvem. Pega a informação lá e aí você põe em prática. Sabe quando a gente estudou Gênesis e a gente falou que que Adão, ele tinha tal intimidade com Deus que quando Deus passou os animais para ele dar o nome dos animais, ele já sabia o nome dos animais. Tal intimidade que ele tinha com Deus. Até, eu não sei se a Lana contou essa história. Conta, Lana, a história que os rabinos falam que diz que Abraão, meu Deus, que os anjos falaram, quero ver se ele vai saber. Que é uma historinha, que eles usam, né, para dizer como que Adão sabia o nome de todo, como que ele tinha essa inteligência para dar nome a todos os animais. E aí diz que quando Deus falou, vocês vão ver como ele é bom, como ele é esperto, ele vai dar nome para todos os animais. E os anjos falaram, quero ver isso, porque provavelmente eles já sabiam os nomes dos animais. E aí Adão foi lá e começou a dar o nome, girafa, leão, porco, galinha, e não errou um. E daí os anjos ficaram admirados, né? Como que eles não erravam o nome? Mas aí eles entenderam que ele tinha tal intimidade com Deus que Adão conseguia como que ler o pensamento de Deus e recebia de Deus esse conhecimento. Isso. Né? E isso que eu acho interessante isso, porque quando Gênesis se cumpre até hoje, né? Porque até hoje o homem dá nome aos animais. Isso, eu estava pensando nisso agora. Até hoje o homem vai lá e escolhe lá, música doméstica. Mas não é? Não, você não vai dar nome aos animais e as plantas. Até hoje. Sabe o que eu estava pensando, amor? Eu estava pensando aqui nisso, que até hoje, aí vai o cientista lá, o bom, HD, doutorado, não sei das quantas, acha lá o micro-organismo, vai ser não sei das quantas, não sei o quê. Aí acho que Deus ficou olhando lá de cima, tadinho. Foi eu que fiz e eu dei o nome, você só acessou. Acessou o HD. Acessou o HD. Então, às vezes, a gente tem uma ideia mirabolante que você fala assim, cara, eu principalmente, né, gente? Às vezes vem um negócio dentro de mim e você fala assim, isso não é meu. Isso não é meu, com certeza não é meu. Foi Deus que soprou. Foi ele que soprou. Deu cola. Com certeza, ele vive me dando colas. Assim. E aí eu fico maravilhada, eu fico admirada porque eu falo assim, caramba, isso não é meu mesmo. tem uma estrada assim, que Deus me dá que eu falo, olha, é dele mesmo. Então, nós como imagem e semelhança, nós temos a criação dentro de nós. Então, a gente constantemente está criando, mas acessando um HD externo. Né? E a gente não pode se esquecer disso, de que o braço forte não é nosso. É ele que nos dá a força para a gente adquirir as coisas. Né? Então, eu achei bem interessante, sabe, essa história do Isaac. Né? E qual é o Isaac que eu devo entregar em sacrifício a Deus? Qual é o Isaac que eu tenho dentro de mim que me impede de olhar para o lado e ver o cordeiro da provisão, sabe? Porque às vezes dentro da gente tem orgulho, às vezes dentro da gente vai ter sentimento de soberba, às vezes dentro de mim eu vou ter uma superioridade, às vezes dentro de mim eu posso ter vaidade, né? São todos arrogância. São todos sentimentos
que dizem ao meu coração que a força é minha, que a capacidade é minha, que a inteligência é minha, o egoísmo. Eu não consigo olhar para o próximo, porque eu sempre acho que sou eu. Eu que fiz, eu que fui lá, eu que fiz o mestrado, eu que passei na faculdade federal, eu que estudei para fazer aquilo, eu que fiz aquilo outro. E aí eu olho para o outro que não conseguiu, que nem o nosso querido ministro, né? Que ele disse para as pessoas agora no último Enem, ele falou para todo mundo... Que vençam melhor. Que vençam melhor. Imagina, gente, aí o cara que não consegue entrar, ele fala, sou um bosta. É o pior, né? Eu sou um bosta, porque se eu não gente bem melhor que eu. Né? Então, às vezes, esses sentimentos todos dentro de mim, o eu falando mais alto dentro de mim, me impede de olhar para o lado e entender que não veio de mim, que eu preciso me esvaziar. Quando Jesus diz que é necessário a gente morrer para entrar no reino de Deus, quando é necessário eu morrer todos os dias, eu preciso me esvaziar para eu conseguir olhar a provisão. E essa provisão, ela é o reino espiritual. É eu enxergar o reino espiritual. É eu olhar para esse cordeiro e eu entender que ele é a minha provisão espiritual, é a minha sabedoria, é a minha inteligência, é a minha capacidade. É ele que me provê. Porque às vezes a gente está tão cheio de nós, achando, cara, eu sou... E eu tô falando por mim mesmo, gente, porque eu era uma pessoa que eu pensava assim. Eu pensava assim. Só que eu não conseguia enxergar que eu tive um pai que me pagou uma faculdade particular, que me deu estudo, educação. Eu estava num nível acima de outras pessoas. E daí é muito fácil eu olhar para as outras pessoas e dizer... A da corrida de bicicleta. Né? Vai andando. Eu vou de bicicleta, né? Mas esse é o olhar da meritocracia. Quando você diz que você é recompensado pelo teu esforço... Você pressupõe que todos são iguais. Só que acontece que um pode não ter uma perna. Como que vai correr com outro que tem as duas pernas? E aquele que não tem nenhuma perna? Exatamente. Né? Então, quando eu olho para o outro, eu vejo... no mesmo ponto, no mesmo tempo. Exatamente. E, então, assim, eu sempre tive esse sentimento, sabe, de que o braço é meu, a força é minha, eu estudei, eu consegui. Não, e aqui esse não é um discurso para desprezar a força de vontade, a pessoa que vai atrás de desafio. Não é isso. Não. Mas é que a gente tem que saber que tudo vem do Senhor. Sim. Se a gente já está na frente em alguma coisa, isso veio do Senhor. Sim. E é justamente por ter vindo do Senhor é que a gente tem que olhar o outro que não tem. Porque Ele não deu para que a gente usufrua disso sozinho. Ele nos dá a capacidade, Ele nos derrama bênçãos para que a gente justamente ajude aquele que não saiu nas mesmas condições. Sim, é verdade. Exatamente. Bem, agora eu vou te ajudar a estudar pro Enem. Né? Só volta um pouquinho, que eu acho que é importante falar só duas coisas que eu acho importante, que não está na linha daquilo que a Val está ensinando, mas eu sempre lembro quando a gente estuda essa paraxá. A primeira coisa é que Abraão, Deus estava testando Abraão, certo? Ele fez um teste com Abraão. Sim. Só que Deus sabia o que Abraão ia fazer. Abraão é que não se conhecia. Na verdade, esse teste, Deus permitiu esse teste para que Abraão soubesse qual era o tamanho da fé dele. Sim. Porque Deus já sabia o que Abraão ia fazer. Então ele pediu algo que ele já sabia qual era o resultado, mas Abraão não sabia. Se ele não passasse por esse teste, esse foi um teste de fé. Sim. E uma outra coisa que eu acho interessante é que eu sempre tinha a imagem de Isaac um menininho. Sempre pensei que fosse um menininho. Nos livros de história que eu vi, era um menininho indo com o pai, um menininho de 10, 12 anos. E, na verdade, é muito mais fascinante a história quando você vê que ele era um homem de 30 e poucos anos. 37. Ele já era um adulto e forte, e ele simplesmente se deixou amarrar. Ele se deixou ser sacrificado pelo pai. Sim. Então, Isaac tinha tanta fé. Ele tinha fé na fé que o pai tinha.
Ele tinha tanta fé quanto Abraão. Porque um homem de 37 anos, ele podia ter reagido, porque eles subiram sozinhos. Os moços ficaram lá embaixo. Então, que história é essa? O quê? Vai me matar? Ele se ofereceu, Isaac se ofereceu a pedido do pai. Olha só que coisa mais linda, porque é isso que Jesus fez. Sim. Ele se ofereceu a pedido do pai. Sim. A história de Isaac, ele acabou tendo uma provisão. Jesus, ele teve que passar pela morte. Ele teve que passar porque ele tinha que vencer a morte, porque nós pudéssemos também entrar nessa vitória. Sim. Mas é muito lindo isso, porque muda, assim, para mim mudou todo o entendimento. Né? Saber que Isaac, ele se ofereceu, ele se entregou ao pai. Se deixou ser. Se deixou ser, é verdade. Né? Então, gente, quando Jesus está lá comendo com os pecadores, né, em Marcos 2, diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, quando a gente vê Jesus falando isso, o que significa? O que ele está falando? Ele está dizendo que aquele que se considera são, ele está negando a Jesus. Ele está dizendo: eu não preciso de você, eu não preciso do teu sacrifício. E aí, quando a gente vai lá ver o que significa essa palavra no grego, né, que é o ischio, creio eu, que eu não entendo nada de grego, mas a tradução, o significado é ser forte fisicamente, ser robusto, ter boa saúde, ter poder exibido através de feitos extraordinários, externar, mostrar poder, ter a força para vencer, ser uma força, ser eficaz, ser útil, ser capaz. Então, aquele que diz que eu tenho poder, eu não necessito de Cristo, eu não necessito de salvação, porque eu nunca pequei. Eu nunca pequei. Por que eu vou precisar de salvação? Esse cara que tem esse discurso, que diz que ele é o cara, que ele não precisa da salvação, que ele não precisa de Cristo, ele está se colocando do lado daqueles que Jesus não veio salvar. Ele não veio salvar esses. Ele veio salvar aqueles que de fato precisam. Aqueles que reconhecem a sua miséria, aqueles que reconhecem que necessitam da salvação, do sangue dele vertido na cruz por nós. Né? Aqui em João, a primeira carta de João diz o seguinte: se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Já é o pecado. Já é o pecado. Quando você se coloca num patamar de superioridade, que você diz que eu não preciso de Deus, eu sou santo, você está dizendo então que você não precisa de salvação. Você não precisa de médico. Você não precisa de médico. Você não precisa de cura. Você não precisa de tratamento. De restauração. De libertação. E aí eu tava fazendo uma análise essa semana falando sobre isso, né, gente? Porque não é fácil. Não é fácil, semana após semana, Deus tratando a gente. Toda semana, quando eu começo a ler a Paraxá, eu digo para Deus, eu falo para Ele, eu falo: Senhor, no que o Senhor vai tratar nós essa semana? Porque é um tratar. Semana após semana, Ele tem uma mensagem para nós, Ele tem uma coisa que Ele está tratando. E é tão engraçado que eu já tinha preparado essa pregação desde o começo da semana. E aí hoje a gente foi ouvir a ministração do pessoal aqui de Curitiba, do Ezra, e aí ele estava explicando exatamente todas essas coisas que a gente está falando aqui. Ele estava explicando o nível do Pardês, o Pichat, o Lemes. Eu ainda falei: você já tinha ouvido? Eu falei: não, ele tá falando hoje. Eu falei: gente, olha só, Deus derramando mesmo, né?
Porque o Espírito Santo, ele vai ministrando de acordo. Olha, essa semana a mensagem vai ser essa. Né? Essa semana, todos aqueles que estão pedindo acesso, vai ser essa mensagem. A senha é tal. A senha é tal, exatamente. A mesma senha para todo mundo. Né? E a gente tem um casal que frequentava o nosso grupo de oração, que não é o irmão da Lânia, não tem nada a ver. E esse casal é interessante porque quando eles chegaram no nosso grupo, o menino é um amorzinho, assim. Mas aí, logo depois, a esposa dele veio, e aí, no que ela chegou, ela já arrumou emprego onde ele morava. Ele morou 1 ano onde ele estava morando lá, e estava tudo certo com o pessoal que ele morava. A menina chegou e já arrumou emprego. Quando ela veio me contar e falar mal das meninas lá, ela veio me contar e falar mal, eu olhei para ela e eu disse assim, nossa, mas então você que precisa de tratamento. E ela não gostou muito, sabe, do que eu falei, mas, né? Acho que daí a gente perdeu. Perdeu. Aí teve um outro grupo que ela falou uma coisa e a gente falou, não, mas isso que você está falando não está certo. Porque a gente não pode deixar, né? A gente tem que ensinar o que é o certo. E ela não aceitou. Ela não aceitou, aí nunca mais eles vieram no nosso grupo. E aí eu disse pra Lani que eu estava conversando com ele no começo do ano, e eu dei um jeitinho de saber se eles estavam frequentando alguma igreja ou não. Eu falei pra ele, olha, eles estão morando ali perto da igreja do Luciano Subirá, mudou lá perto da tua casa agora. Olha, vocês estão indo lá, já foi lá? Ele falou, não, a gente está indo lá naquela, lá no Batel lá. Aquela... Batista. Isso. Isso. Aí eu disse, claro, né? São 3.000 membros. Ninguém pode falar que ela... Não, é que as pessoas acabam... Não, você entra e sai e não tem um confronto, entende? Não tem um ferro amolar ferro. Não tem. Você se escapa do tratar. O que cabe a você absorve. Isso. Mas ou dependendo da palavra, isso não me cabe, quem sabe. Isso, a questão é que se você for ver a forma como Jesus vivia, e como a igreja primitiva vivia, eram pequenos grupos. Por quê? Porque ali a gente vê um discípulo se engalfinhando com o outro, porque isso faz parte, o ser humano ele precisa. É isso que faz a gente funcionar e melhorar. Você às vezes tem que ser exortado, às vezes você não gosta. Esses dias a Val me exortou uma atitude que eu estava tendo que estava incomodando ela e que eu nem tinha pensado sobre isso. Mas assim, quando você está junto, quando há amor nas relações, você tem que ter a liberdade de falar determinadas coisas. Claro que com amor, em amor. Né? Porque não é aquela coisa que o pessoal vê com as... Esperei 1 semana para eu falar com ela, tá? No momento certo, eu esperei. Aprendendo. Nem fui ansiosa, eu fiquei esperando. Vai chegar um momento que eu vou falar. Viu? Aí eu fiquei calada 3 dias. Entendi. 3 dias calada, refletindo o que ela falou. Você lembra que ela começou falando que o diabo foi lá tentar Deus para falar, não, pode deixar que vai ter o momento do sacrifício. É isso aí. Não quero falar nada mais. Só para... Não, mas eu também, às vezes eu entro numa aspira lá, vou no nível solto, mas é um nível só meu. Eu chego lá pra Lânia ou pro Marquinhos, eu falo... Aí eu olho assim, eu falo... Onde você tirou isso? De vez em quando ela dá, mas... eu acho que eu tive uma revelação. Não, isso não foi revelação. Acho que não, hein? Acho que peça melhor, ora melhor, lê melhor, que acho que você vai te ver. Peraí, você tá lendo de cabeça. Mas é importante isso. É isso que a gente está dizendo que faz falta, às vezes, nas grandes congregações, onde as pessoas não têm essa oportunidade que a gente tem. Talvez de até estar junto. Algumas igrejas estejam optando pelo trabalho até em células. Isso é importante. Eu acho que isso é a igreja mesmo que funciona nesses pequenos grupos. Porque o domingo, que o pessoal se reúne, o sábado, independente da congregação, é aquele todo mundo vai lá, ora, canta, ouve a palavra e vai embora. Agora, ali, no dia que eu chego chateada, aqui, triste, alguém olha, nossa, Lani, aconteceu alguma coisa?
Você precisa de oração? É diferente. É diferente. Então, Ana, vamos tirar o ralador de cima. Vamos orar pelo meu nariz. Então, tipo, é isso que eu acho que é importante a gente entender, porque essa medicina de Jesus, esse curar de Jesus, ele vem através do próximo. Sim. E se eu entro e saio de um lugar cheio de gente, eu não vou ser nem notada. Exatamente. Agora, se eu chegar triste aqui, vocês vão saber que eu tô triste, porque vocês me conhecem, a gente está compartilhando. É diferente. Isso é muito legal. A palavra próximo. Próximo. É o que está próximo. Eu aprendo com o próximo. Uhum. Isso, assim, é na família também. O que é próximo de distância e o que é o próximo do que está por vir. Não sei. Né? Eu sempre, às vezes, paro para pensar nas definições de palavras. Né? O NESH. E daí você começa a perceber, né? Nossa, tem muita coisa que a gente não tá tão claro. Automático, às vezes não, automático não percebe. É tão claro que daí você não vê. É o óbvio, está no escuro, né? Como Paulo Freire. Mas aquela coisa assim de você parar e falar assim, por que eu não pensei, né? Nessa palavra antes. E veja, a gente tem que estar aberto a ser tratado por Deus, não só no nosso grupo de oração. A gente tem que estar aberto a ser tratado por Deus no nosso trabalho, porque muitas vezes a gente é tratado no trabalho com algum colega, chefe, ou subordinado, enfim. Às vezes a gente é tratado na nossa família, a gente não pode desprezar, porque o nosso próximo não são só os que estão na igreja, né, na célula, mas a gente tem que estar aberto a isso, porque Jesus, ele veio para nos curar. E ele vai curar os nossos corações à medida que a gente se permitir. Porque às vezes não é fácil você ouvir determinadas coisas. Quando a Val falou comigo, uma determinada atitude minha, eu fiquei com pesar de estar agindo daquela forma e eu nem estava percebendo. Mas veja, o amor tem que estar preparado para ouvir críticas. Então, e às vezes essa crítica vem da família, às vezes essa crítica vem do irmão, vem do pai, às vezes vem do chefe, às vezes vem do colega de trabalho, e a gente tem que estar com o ouvidão assim, e falar, claro, a gente tem que ter filtro, né? Senão você entra em depressão. Eu sempre brinco que a gente tem que tomar cuidado para não pegar a carapuça que não é tua. Sim, né? Isso. Mas só que quando a carapuça é sua, você tem que vestir e tem que mudar. E é interessante a gente estar falando de próximo. E aí o ex-Rafa falou uma coisa que eu nunca ouvi na vida e eu nunca tinha, assim, sabe? O cara foi para um nível de revelação que é uma coisa incrível. Um soide. E porque a nossa porção, ela começa dizendo assim, né? E Adonai, ou seja, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, o Deus único, apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali, diante dele, encontravam-se 3 homens. Então, assim, a Bíblia aqui nos diz que Deus apareceu para ele. Mas lá, ele, no contexto dele, na tenda dele, o que foi que ele viu? 3 homens. 3 homens. Que sendo um pai. Não, ele viu Deus no próximo. Quando ele olhou, é como se, por exemplo, nós estamos aqui na tua casa e aí chega 3 pessoas ali. E depois alguém vai escrever o relato disso e vai dizer, olha, Deus apareceu à casa da Joselita. Sim, porque Deus está no próximo. Então, quando ele olhou para aqueles 3 homens, ele não viu Deus. Até mais, ele viu depois, né, quando ele vai, Deus pede para ele observar a cidade. Ali também diz que ele estava ao lado de Deus. Né? Ali ele já tinha revelação, né? Ali ele já tinha revelação, mas quando ele se levantou para servir aqueles homens que chegaram,
Ele não sabia que era Deus chegando. Ali ele já tinha revelação, porque Deus falou para ele, eu vou revelar o meu plano para você. Então a gente estava vendo aqui também essa parte, estava ouvindo com a Jo, e daí eu falei para ela, nossa, pense, ele começou com 50 homens, né? Não, mas sim, não quero ser metido, mas se tiver 50 pessoas boas, se tiver 50, eu salvo a cidade. Tá, tudo bem. Daí ele vai testando também, né? Vai baixando. Mas assim, vamos dizer que tem 10, 30, né? Que Deus deu certeza para ele. Não, quando chegou no 10, né? Quando chegou no 10, deu tanta certeza que eu acho que ele pensou, putz, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem salvação. Nem logo. Nem logo. É que Deus olhou para lá por causa de Abraão. Porque até Ló tinha ido para um milagre ali naquela história. Então é tão interessante isso, né? É muito interessante. E Deus dá tanta certeza. Não, se tiver. Até quando eu acho que se ele agora pensa continuasse. Mas se tiver uma, se tiver uma, eu salvo, ou seja. E eu vou te falar que isso aumenta tanto a minha fé, sabe? Mas tanto a minha fé, porque daí eu olho para essa cena e eu penso, eu posso ser a intercessora da minha casa. Eu posso ser aquela que entro diante de Deus e digo, Senhor, salva eles, salva a minha família. Me colocar no lugar de Abraão e dizer, Senhor, salva eu e a minha casa. Né? Aliás, Abraão é um exemplo de intercessor. Sim. Porque intercessor. A gente tem muito pai daquela muito que aprender. Nosso pai também. Sim. Não, mas assim, ali naquele momento, ele verdade. É o que ele salvou. Isso. Então, gente, era essa mensagem que a gente queria trazer hoje para vocês, sabe? De que é necessário a gente entender, olhar para dentro de cada um de nós e entender qual é o Isaac que está me atrapalhando a enxergar o próximo. Qual é o Isaac que está, sabe, impedindo que eu olhe para esse cordeiro que é a provisão divina? Para eu entender que a força não é minha. Porque quando eu estou cheia de mim, quando eu digo que é a minha força, que é o meu esforço, eu estou dizendo que eu fico cega para a provisão. Eu estou dizendo que é eu que vou fazer. É a música. O meu orgulho me tirou do jardim. Isso, exatamente. Né? Mas graças a Deus que ele é humilde. Tá bom, é aqui. Né? Graças a Deus que ele nos ama e ele quer nos redimir sempre. Né? Mas o mais importante é a gente sondar o nosso coração. E a gente entender o que é necessário, a gente entregar para Deus, para que esse sentimento que às vezes a gente cultiva dentro de nós, ele nos impeça de olhar para o próximo com um olhar de compaixão, de entender o próximo, sabe? Às vezes eu disse para a Lânia, é tão difícil, eu vivo num contexto tão lindo, gente, mas num contexto tão lindo, sabe? Eu tenho em volta de mim pessoas tão boas, tão agradáveis. Falei isso para o psicólogo essa semana. Eu falei, doutor, eu sou muito seletiva com amizades. Não sou uma pessoa que... O meu Facebook, quando eu tinha lá 200 amigos. Ainda alguém pedia para ser meu amigo, eu ficava pensando, será? Que vale a pena. Entendeu? Então, não é que nem eu que tenho uns 1000 lá. Não, eu sempre... Aquela coisa assim, né? É amigo de quem mesmo? Né? Nossa, excluiu, pronto. Eu sempre... Já aguentei isso. Não quero mais saber. Então eu sempre fui uma pessoa muito seletiva. Você já pensou se Deus fizesse isso? Nossa. Que aval? Né? Isso. Né? E aí eu estava dizendo para ela, então assim, eu estou protegida dentro de um contexto. Então eu não tenho amizades opressivas, eu não tenho amizades nocivas, eu não convivo com pessoas opressoras, né? E às vezes eu vejo pessoas que no contexto dela é outra coisa. O contexto dela às vezes é um marido opressor, às vezes é um marido abusivo,
né? E aí é muito fácil você falar, olha, você tem que enxergar Deus no próximo, né? No meu contexto que eu estou inserida, é muito fácil dizer, olha, enxergue Deus no próximo. Porque às vezes eu não estou dividindo a cama com uma pessoa abusiva. Né? Então, a Jo que já teve... Geralmente, assim, quando a gente não se sente abusada, pode ser que a gente seja abusiva. Eu vou desconsiderar totalmente teu comentário, mas tudo bem. Não, deixa eu fazer um fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Deixa eu fazer um parênteses, tirando a brincadeirinha à parte. Eu tô assistindo Gandhi. Ah, tá. No Netflix. É demoradinho, assim, mas é muito interessante de você ver a fé que ele tinha no próximo. Né? Eu assisti o filme. Ele chegou uma hora ali que ele, para mostrar que ele era diferente, ele falou, não, a gente não vai mais reagir à força. Simplesmente nós vamos nos deixar bater. Porque se eu estiver batendo, você está usando da violência. Eu estou usando a violência. Então, assim, é tão interessante de você ver que o amor, como ele falou, o amor venceu todas as guerras. Tudo que, se você parar para analisar na história da humanidade, foi vencida com amor. Sim. Então, não tem por que a gente não utilizar essa força. É a arma mais poderosa. Sim, não, com certeza. E eu só posso amar se eu estou no contexto de quem, né, de pessoas. É muito fácil eu amar sozinha num quarto, pela internet, que eu amo todo mundo. Ah, não, eu sei. Mas o próximo, né? A questão do próximo. Não, fazer o parênteses. Eu entendo a tua colocação e eu concordo completamente. O único que pode transformar todas as relações de guerra familiar, inclusive, né, é o amor, né? Mas às vezes é muito fácil, né? Porque a gente vive num contexto onde a gente vive num contexto de paz e amor, e é muito fácil você pregar paz e amor, né? Então, por exemplo, estou fazendo um curso lá no Senac e fazia muito tempo que eu não tinha outras pessoas que pensam de um modo... Não saía da bolha. Não saía da minha bolha. Fazia tempo que eu não saía da minha bolha. E daí eu comecei a olhar aquele povo todo lá e eu falava assim, meu Deus, tem uma menina que tem depressão lá. E foi fazer o curso que eu estou fazendo lá é de produção de vídeo para o YouTube. E aí a menina foi fazer o curso, depressiva e tal, aí teve um dia que já montaram um grupo de WhatsApp, e aí ela escreveu lá que ela não ia poder ir para aula, que ela estava muito mal, ela estava muito deprimida. E aí eu falei, que pena, né, mas melhoras para você. Só, assim, fiz uma oração por ela e tal, e aí todo mundo lá, não, mas por quê? Vai sim, você vai fazer falta e não sei o quê, Eu falei, nossa, meu comentário até foi meio seco, né? Pensei, né? Mas é a real, eu sou assim, é o meu comentário. Aí, quando a gente chegou lá, a gente desceu pro intervalo e eu disse pra Lônia, foi a primeira vez que eu desci com eles pro intervalo. Aí o cara já tava falando, porque eu curo a minha depressão com trabalho, porque não sei das quantas e não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei assim, então, mas é que existem níveis de depressão, né? A gente não sabe a história dela. Aí, daqui a pouco, a menina lá, porque, nossa, ela é tão novinha, né, com depressão, não sei, mas o comentário dela foi um comentário de julgamento, assim, sabe? E aí eu olhei pra ela e eu disse, mas você também é tão novinha e aí tá sofrendo de ansiedade? Sabe? Aí eu tenho que estar terminando esse curso. Eu falei pra ela, cara, eu não aguento. A única coisa que eu não aguento. Não, todos os outros intervalos eu ficava conversando com o professor, entendeu? Porque a gente tem uma cabeça mais parecida, uma coisa... No começo a gente estranhou. O que a Val falou é que as pessoas no WhatsApp uma coisa parecidas. Olha, que bem, melhoras. Mas pelas costas. Pelas costas, julgando e falando da menina e gente...
E aí ela tomou as dores. Não, no presencial. Não, No presencial, a ação fria no comentário se tornou viva. Não, porque... Mas é pra isso que Deus chamou a gente, entendeu? Isso pra é você estabelecer estabelecer justiça. E falar, não, peraí, ou... Né? Porque a gente vai se deparar. Você vai se deparar com essas pessoas. Mas e aí a sua atitude é muito difícil. Aí, mas é necessário. Eu conversei com eles lá assim e tal. No dia seguinte eu nem perdi tempo. Eu falei, não, a não ser que Deus falasse assim, não, vai lá porque você tem um trabalho para fazer com eles, acho que eu ia. Mas eu fiquei lá conversando com o professor, porque eu não vi sentido, não. Sabe? Eu parecia um bicho fora d'água, um peixe fora d'água ali no contexto deles. Cebola na sala de fruta. Então, é engraçado isso, né? Porque só Deus pode transformar a gente e fazer com que a gente leve a justiça, o reino dele, aonde quer que a gente vá. Você não aceitar mais injustiça, sabe? Mas isso não significa sair arrumando briga, confusão. Né? Eu falei com todo mundo numa boa, num contexto de risada, porque a menina lá que sofre de ansiedade, ela estava até falando que assim, ela não sabia, tem um pai bipolar, então ela sofreu muito, ela tem 20 e poucos anos e tem um problema bem sério com isso, assim, então ela usava droga, maconha e tal, pra até acalmar. Isso, até que ela resolveu pedir ajuda pro pai, o pai levou ela no psiquiatra e daí foi diagnosticada com um grau de ansiedade bem severo, assim, e tal. E ela tá tratando essa ansiedade agora com a psiquiatra, né? Mas aí o contexto que ela foi falar da menina foi um contexto de julgamento, mas ninguém conhece a menina, não sabe por que ela tem depressão, o que aconteceu com ela, entendeu? Aí é fácil a gente sair julgando outros, né? O próprio professor mesmo falou, teve um dia lá, né, que ela falou que estava com depressão, daí ele mesmo falou, nossa, é complicado, já tive pessoas deprimidas na família, é uma coisa muito difícil. E aí ele estava falando, diziam que o Boechat tinha depressão. Diz que os caras lá que trabalhavam com ele ficavam o tempo inteiro vigiando se ele tinha tomado remédio, se não tinha, morriam de medo dele se matar, porque diz que ele era um cara bem deprimido, nem sabia disso. Então é difícil a gente estar inserido num contexto desse e eu participar disso, entendeu? Eu não podia participar do que eles estavam fazendo, porque eles estavam falando comigo. Se eles estivessem falando entre eles... Eu não ia se meter. Eu não ia me meter, eu não ia falar nada. Não era você a conversa. Mas aí eles te chamaram pra conversa, você tem que dar a tua postura, né? Então é muito fácil a gente falar de amar o próximo quando a gente está inserido num contexto de amor, num contexto, sabe, onde as pessoas amam a gente também, né? Mas quando você vai para um contexto onde a gente sabe que é cão matando gato, é mais difícil, mas a gente tem que... A gente, segunda-feira passada, entrou num clima de cão caçando gato no nosso trabalho. Ai, complicado. Eu falei assim, mas isso Mas é interessante, né, que, de novo, nesses momentos que a gente é aprovado. É o nosso Isaac. Você vai entregar isso aí? Aí eu não sei se eu responder pra mim foi bom. Eu acho que eu me dei mal. Amanhã que eu vou saber. Então você vai descobrir se você fez bem ou não. Ai, gente. Então, acho que é isso, né? É isso, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que é isso aí. Em cima do que nós estamos conversando. Amém, pessoal. Que a semana de vocês possa ser abençoada. Que o Espírito Santo permaneça com vocês. Nós amamos vocês e a gente está morrendo de saudade de todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus. Oi, Eliane, amada, que bom que você está aí conosco. Fiquei bem feliz que você está acompanhando a gente. A gente te ama muito, viu? Ivan, Aninha, estamos com saudade. Espera nós aí, tá? Logo a gente está chegando. Marquinhos, a próxima vez você deixa a playlist pronta. É verdade. O menino do louvor tem que deixar a playlist pronta. Beijo, gente. Fiquem com Deus.